E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, tá acabando o ano, nós vamos aqui agora ter nossas últimas aulas, nossos últimos encontros, né? Já caminhando para a reta final desse ano, né? E assim, estamos chegando em alguns filósofos que vocês sempre me pedem para saber a minha opinião, são os caras mais pops, né? Existencialismo, Nietzsche, hoje a aula de Nietzsche. Já adianto para vocês que é uma aula pesada, porque aqui nós temos um cara que ele não é um filósofo, não é um cara. Ele mesmo disse, eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. O Nietzsche vai explodir a sua cabeça e vai fazer cinzas aí, ó, das verdades que você tem pronta, dos valores que você acredita que são universais, que são verdadeiros. As primeiras coisas que tem que deixar claros aqui numa aula de Nietzsche. A primeira coisa, tá? A primeira coisa que tem que ficar muito claro quando a gente fala de Nietzsche. Cara, o Nietzsche é um filósofo da desconfiança, um filósofo, fala que são os filósofos da suspeita, né? O Maquiavel também é um filósofo da suspeita, né? Muitos vão colocar também o Freud como um filósofo da suspeita, ou seja, aqueles que desconfiam das coisas. E toda a filosofia deles não é bem para trazer uma verdade pronta, não, é para trazer uma reflexão, é para fazer perspectivas. Uma coisa que a gente pode falar é que o Nietzsche, com a sua filosofia, com a sua maneira de pensar sempre plural, cheio de ideias, são várias ideias, o Nietzsche não defende uma ideia, outra ideia, são várias e várias ideias, né? Então, nessa perspectiva, o Nietzsche, ele é um filósofo da pluralidade. Ele até escreve, se você for pegar, o Nietzsche escreve alguns textos, alguns livros dele estão em poesia, em outras áreas, outros livros dele estão livros de aforismas, né? Que é o que ele mais escreve, que é aquelas frases de impacto. Cada parágrafo, cada frase fala por si só. Você tem textos dele que já são mais lógicos, né? Você pega, por exemplo, Genealogia da Moral, que é um texto realmente filosófico, argumentação, tese e antítese, geralmente como um livro de filosofia é. Você tem vários, você tem livros mais panfletários que ele escreve para bater de frente mesmo, como o Anticristo, ele escreve para fazer uma crítica ao cristianismo como ele é visto hoje em dia e na época dele. Então assim, tem vários tipos de livros. O Nietzsche não escreve de uma perspectiva só. Ele não está defendendo uma verdade. Pelo contrário, como ele mesmo diz, ele vai fazer filosofia a marteladas. O que ele quer fazer? Ele quer saber até onde é resistente os seus valores. Então ele vai dar umas marteladas, né? O Nietzsche é um grande filósofo, muito mal entendido, né? Eu gosto bastante do Nietzsche. Vocês estão vendo que hoje eu tô com uma camiseta do Nietzsche aqui, né? Então assim, a ideia aqui é que a gente perceba o Nietzsche na sua complexidade. No que dá para fazer de uma aulinha aqui de 20 minutos, meia hora, né? Então, o que dá para fazer com isso, a gente vai fazer para trazer o que realmente interessa do Nietzsche, beleza? Ele é um filósofo difícil, é incrível como o Nietzsche vende tanta gente compra livro do Nietzsche, tanta gente fala que gosta de Nietzsche, mas, cara, Nietzsche é um filósofo difícil pra caramba, velho. E muita gente que diz que lê Nietzsche, eu acredito, penso eu, que essas pessoas não entendem Nietzsche, tá? Elas leem Nietzsche, mas elas não entendem, porque Nietzsche é um filósofo muito difícil. É um fenômeno incrível, tanto que vende livro, mesmo sendo um filósofo tão difícil de se entender. Então, como eu falei, primeira coisa, tá? Ele é perspectivista, ele é um filósofo da suspeita. Então, não imagina que o Nietzsche vai te dar um monte de verdade para você seguir aqui. Não é essa a ideia dele. Se você tá esperando que ele vai dar um monte de respostas para você, você tá na aula errada. Ele vai mais quebrar, destruir as suas perguntas e destruir as suas respostas para mostrar o quanto elas, às vezes, são fracas, essas respostas. O Nietzsche também é um filósofo pluralista, né? Então ele tem várias maneiras de escrever, várias ideias. Tem gente que lê Nietzsche e fala que ele é cristão. Você vai entender aqui que ele na verdade é cristão, né? Tem gente que lê Nietzsche e fala não, ele é um ateu, ele tá... Cara, é normal, isso é normal. Dentro das pessoas especialistas em Nietzsche há várias perspectivas, várias maneiras de entender, porque o próprio Nietzsche escreveu de várias maneiras, né? É muito difícil colocar o Nietzsche em uma caixinha. Vamos começar logo a questão aqui, ó. E se eu falasse pra você que tudo que ensinaram para você, na verdade, é mentira e foi feito justamente para te domesticar? Cara, para você entender isso, você tem que entender uma coisa. Para esse cara aqui, pro Nietzsche, a coisa começou a dar errado lá na Grécia Antiga.
O Nietzsche é um dos poucos filósofos, né, que vai realmente menosprezar, desprezar a história da filosofia. Para o Nietzsche, a história da filosofia, na maior parte das vezes, é uma história totalmente furada, tá? Então, para o Nietzsche, a história da filosofia, cara, ela tomou um curso totalmente errado. E o maior culpado disso é Sócrates e principalmente Platão. Para Nietzsche, Platão ele diz, né, Sócrates é só um louco, Platão é um enganador total. Esses caras, Platão, Sócrates, para Nietzsche são perigosos, deveriam ser proibidos de ser lidos. Por que ele tem essa visão, professor? Pô, Sócrates, o cara que morreu, né, em nome da verdade, esse cara é errado? Sim. Platão é errado? Sim. O Nietzsche começa toda a filosofia dele resgatando o mito e os pré-socráticos. Os pré-socráticos, sabe, os primeiros filósofos que ainda estavam flertando com o mito, sabe, Heráclito lá com aquela visão. Para Nietzsche, Heráclito é o grande filósofo, né? Heráclito, aquele filósofo pré-socrático que vai dizer que tudo é um devir, uma mudança, né? A vida é transformação, há uma dialética entre morte e vida, ser e não ser, e que a vida é impermanente mesmo, tudo morre, renasce, e que esse processo de transformação é a própria vida. Né? Para Nietzsche, o Heráclito encarava a verdade, encarava as coisas como elas realmente são, sabe? A transitoriedade, o fim das coisas, e via poesia na vida como ela realmente é. O Nietzsche chega a dizer, na sua humildade, né? É uma piada, ele não é nada humilde, o Nietzsche chega a dizer que o grande filósofo mesmo foi Heráclito, e ele diz: a filosofia morreu em Heráclito e renasceu comigo, e o resto não é filosofia. Pô, por que ele diz isso? Vamos comigo que você vai entender o porquê que ele vai dizer que toda a história da filosofia é mentira, toda a história da filosofia é uma história falsa, é uma história anti-vida. Porque diz o Nietzsche que tudo começa quando vem esse papo de Platão de negar esse mundo. Cara, Platão percebeu uma coisa óbvia e que Heráclito encarava muito bem. Eu vou morrer, você vai morrer, tudo que você acredita vai morrer, todas as coisas que você defende, as brigas que você tem política aí com seus amigos, tudo isso vai desaparecer. É uma questão de tempo. Mesmo a biologia, tudo que você estuda, a gente sabe que o sol vai crescer, vai engolir a terra um dia, sabe? A gente sabe que tudo isso aqui vai desaparecer. Isso é uma realidade, que você vai morrer, pode ser semana que vem, pode ser daqui sei lá quantos anos. Isso é uma realidade. Tudo que você acredita e pensa é transitório. Isso é complicado, porque olhar para isso, olhar para a certeza da morte, olhar para a certeza da morte das pessoas que você ama e perceber que talvez não tenha nada e provavelmente não tenha nada além dessa vida, que a vida é isso mesmo, isso causa um desespero. O que Platão fez? Platão negou esse mundo. Platão falou: não, tudo isso aqui é mentira. Tudo isso aqui é mentira. Eu não aceito essa coisa transitória. Eu não aceito, eu quero a eternidade. O Platão, por causa de um medo, diz o Nietzsche, o medo de aceitar essa vida como a única, o medo de perceber que talvez a vida não tenha o menor sentido, que a vida é esse movimento de força, de potência, sabe, de vontade. Platão fez o quê, cara? O que Platão faz? Platão nega tudo isso aqui, ó, para criar uma história para boi dormir, que é a história de que existe um outro mundo, né? Um mundo além desse, que aquele mundo é perfeito, que esse é falso, e que quando Platão tenta explicar esse mundo, ele vai dizer, olha, na prática, né, Platão vai dizer, tudo que você está vendo aqui, ó, tudo que você está vendo, todos os móveis, as coisas, tudo isso vem do mundo das ideias. Pô, mas como que você explica, Platão, tantas coisas aqui? Todas essas coisas vieram do mundo das ideias. O que importa para Platão é o mundo das ideias, e esse mundo aqui é falso. O que Nietzsche vai dizer para nós é basicamente que Platão está negando a própria vida. Ele está fazendo o quê? Por causa de um medo da morte, de encarar uma vida que não tenha sentido, Platão está simplesmente negando a única coisa que a gente tem, que é essa vida. Ele está negando a vida como ela é. Negando a vida como transformação. É como se fosse uma criança mesmo, que por ter medo de uma coisa, cria toda uma história ficcional para fingir que aquela coisa que ele não gosta não exista. E quando Platão faz isso, quando ele nega a vida, quando ele nega a existência, ele nega quem ele é, ele nega quem eu sou, quem você é, ele nega o próprio instinto da vida, ele nega a vida em si. E ele faz tudo isso por quê? Por causa de uma promessa besta, cara. A promessa é que se você negar essa vida, negar seu corpo, seus instintos, sua vontade, se você negar tudo isso, negar suas paixões, você negar tudo isso, depois de morrer,
você vai ter uma recompensa. E você faz o quê? Trouxa, acredita nisso, porque não tem coragem de encarar a morte como ela realmente é, e você acredita nisso, nega tudo que você é, nega a sua essência, nega o que a vida é, e acaba vivendo uma vida de merda, uma vida de covarde, que não encara a vida, prefere uma resposta besta, aí o Nietzsche vai dizer, e no final da vida vai morrer, vai pro caixão, não tem céu, não tem nada, tá? Então assim, eu tô falando de Platão, mas você já entendeu de que eu tô falando. Eu tô falando também do cristianismo. Pro Nietzsche, cristianismo é platonismo pra gente burra, tá? Vamos lá, eu falei que essa aula é pesadinha, mas é que eu tenho que encarar o Nietzsche aqui pra você entender. O que o Nietzsche diz é que o cristianismo, como as pessoas não entendem Platão, que Platão é filosofia, complexo e tal, então o que as pessoas fizeram? Elas pegaram, tá? E simplificaram Platão. Pegaram Platão, simplificaram e venderam como cristianismo. O cristianismo é só Platão simplificado, tá bom? E quando o Nietzsche diz isso, ele está dizendo que o cristianismo, como a gente conhece, talvez não foi o que Jesus ensinou. Você vai ver que ele tem uma teoria sobre Jesus ter ensinado outra parada, e não o que a gente aprendeu aqui, né? Então, assim, o Nietzsche vai dizer basicamente que esse cristianismo que a gente tem hoje, ele basicamente é uma negação à vida. Basicamente, ele é a doutrina do fraco, diz o Nietzsche. O cristianismo diz, seja humilde, fraco, sabe? Quanto mais humilde você for, quanto mais sereno você for, quanto mais você der outra face, quanto mais você apanhar da vida, como diz o apóstolo Paulo, ser escravo, sabe? Não é problema algum. Você tem, o céu é dos fracos, o céu é dos oprimidos. Sabe quem que inventou essa história pro Nietzsche? Os fortes, ou melhor, quem inventou essa história pro Nietzsche não foi os fortes. Quem inventou essa história foi os senhores de escravos. É muito legal, sabe? Você conseguir controlar as pessoas através de uma história dessa. Então você diz, você tem que ser escravo. Você tem que aceitar o sistema, tudo que tá aí. Porque depois da morte, aí tem uma recompensa. Cara, essa é a melhor maneira de escravizar o mundo inteiro. Entende? Diz o Nietzsche que é quando a nossa alma clama, a gente olha pra vida e fala, cara, eu tenho que fazer isso aqui melhor, eu tenho que mudar isso aqui. Aí vem alguém e fala, não, você tem que ser da outra face. Você tem que aprender a se controlar e você tem que ser cada vez mais passivo. Quando você faz isso, aí você vai ganhar o céu. Claro, isso foi uma história que criaram e quem criou isso é justamente quem faz você de trouxa, quem faz você de escravo. Entende? É a melhor maneira de você domesticar as pessoas e fazer elas simplesmente obedecerem você. No começo, a filosofia, os primeiros filósofos pré-socráticos, o mito, ele entendia a vida como ele é. A vida é tragédia, a vida é comédia, é dor, é sorriso, a vida é uma dança louca, vai dizer o Nietzsche. Isso é a vida, sabe? A vida é uma total incerteza. O que a gente consegue ver é só ela passando, mas a gente não consegue realmente absorver a vida. Isso é a vida. Mas não, cara, não, a gente não vê a vida assim. O que a gente faz? A gente pega toda essa vida, simplifica ela e tenta dar uma resposta racional a ela. A gente aprendeu isso com Sócrates, com Platão, e a partir daí todo o resto da história é uma negação à vida. O que Nietzsche está dizendo? Ele está dizendo que toda a história da filosofia, na verdade, acabou tomando um rumo só. Sabe? Que ele vai chamar depois de o rumo apolíneo. Eu já vou explicar o Dionísio e o Apolíneo, tá? Eu tô dando uma introdução à aula para você entender aqui, ó. O primeiro ponto é esse. Entenda, a crítica que o Nietzsche faz a Platão, a Aristóteles, a todos os caras que seguem essa linha, é porque, cara, cadê a filosofia que entenda a vida como ela realmente é? Irracional. Tem algum filósofo que entende a vida como algo irracional? Tem. Schopenhauer, né, cara? O Nietzsche vai dizer, Schopenhauer é meu professor. Schopenhauer abriu os meus olhos. Schopenhauer é aquele cara que vai dizer que a vida é um oscilar entre a dor de querer e o tédio de conseguir. O que é a vida para Schopenhauer? É você querendo, porque você é uma máquina de querer e você sempre quer. E quando você quer, você tem dor, você quer. Quando você consegue, você tem tédio. Eu consegui, agora eu não quero mais, eu quero outra coisa. Isso que é quem você é. Isso é você. Você é uma ânsia, uma vontade de potência. Você é tão racional quanto uma árvore. A árvore cresce por nenhum motivo. A árvore se desenvolve, dá frutos por nenhum motivo racional. Ela faz isso por instinto. Você também. Você é puro instinto. A vida, portanto, ela é cega. A vida é uma vontade, um instinto. Schopenhauer ensinou isso para o Nietzsche. E Nietzsche vai encarar isso na filosofia dele. Mas tem uma diferença. Porque Schopenhauer vai dizer, portanto, que a vida é dor e sofrimento.
A vida é dor e tédio. E prazer, para Schopenhauer, é apenas aqueles momentos raros que a gente não tem dor e a gente chama de prazer. Mas a vida é dor e sofrimento. Segundo Schopenhauer, né, a vida é um oscilar entre a dor de querer, o tédio de conseguir e uma queda perpétua para a morte. Isso que é a vida. Né? E o ser humano para Schopenhauer é o quê? Irracional. Um ser irracional. Nós somos extintos. O Nietzsche vai pegar isso. Só que, como o Schopenhauer ele acaba caindo num niilismo negativo, ou seja, a vida é dor e sofrimento, a solução que Schopenhauer vai dar, preste atenção, a solução que o Schopenhauer vai dar é a solução do niilismo passivo. Ou seja, se o querer é dor, é quase um budismo que eu vou dizer, Schopenhauer, tá? Se o querer é dor, então eu deveria não querer mais. Então você deve viver uma vida meio de monge, sabe? É isso que Schopenhauer dá como resposta. Você tem que viver uma vida de não querer. Porque toda vez que você quer, você se ferra. Você se ferra, cara. Você ama muito uma pessoa, acabou, velho. Você tá na mão dela, ela vai morrer um dia, ela pode te trair. Então quando você se apaixona, ama demais, você só se ferra. Portanto, para Schopenhauer, o melhor é não amar, não querer e viver uma vida, como eu falei, de um monge budista que entende o querer como dor, né? O Nietzsche vai dizer, aí Schopenhauer errou, cara, porque a vida é dor, sofrimento, tédio, isso é a vida. Mas ela é isso e a gente tem que encarar e viver ela assim. Quem tem medo da dor do amor nunca vai saber o que é amar, sabe? É isso que o Nietzsche vai dizer. Quem tem medo da dor da morte nunca vai viver a vida de fato, porque vai ficar com medo de que eu vou viver, mas aí eu morro, vou pro céu. Pô, olha o que Schopenhauer fala sobre o céu, né? Para alguns de vocês até devem lembrar aí, eu já falei disso. Se você fosse pro céu hoje, cara, como seria? Você chega lá no céu e simplesmente o que tem lá não tem Wi-Fi, não tem Instagram, não tem nada, não tem rede social. O que tem no céu? No céu tem, diz a Bíblia, anjos e seres cantando louvores a Deus. Tem um coral. Aí você vai entrar pro coral, você vai ficar no coral lá e aí você canta no coral. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso que é o céu, perfeito, sem fome, sem lugar lindo, perfeito. 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano depois, cara, você vai chegar cara, a gente só faz isso. A gente canta louvores a Deus, é só isso. Quanto tempo a gente vai fazer isso? Eternamente. Vai falar, cara, não, velho, eu não suporto. Eu vou fazer a mesma coisa sempre aqui. Vou cantar louvores a Deus. Não, eu não suporto isso. Claro, porque nós somos uma máquina de querer, cara. Não adianta, você quer ir pro céu, mas se você sempre quer mais. O céu não faz sentido para a natureza humana, um lugar eterno. Não faz sentido, o Schopenhauer diz, se você percebesse, se num momento, ele diz, se todo mundo tivesse o amor da sua vida do lado, de Schopenhauer, tá? Pra você entender Nietzsche, se todo mundo tivesse o amor da sua vida, tivesse todas as comidas, tivesse tudo, cara, tudo que você quer, tá aqui, ó, de Schopenhauer, ao alcance da sua mão. Já imaginou um mundo assim? Schopenhauer diz, em um mundo assim, você ia querer se enforcar de tédio, porque você ia querer ter tudo que você quer, cara. Imagine, ter tudo que quer é muito chato, cara. É uma coisa entediante. Você é querer. O Nietzsche pega isso. Só que ele vai dizer que o Schopenhauer está errado em achar que isso é ruim. Não, para o Nietzsche isso é vontade de potência. Você é querer, você é instinto. Isso não é ruim. Você tem que entender que a vida é, sim, muitas vezes dor e sofrimento. A vida é sofrer, morrer, sabe? Isso é a vida. Para de ter medo de que um dia você vai desaparecer. Diz o Nietzsche, para de ter medo de olhar para o abismo que é a morte, o fato de que você vai desaparecer, e aí por causa do medo que você tem ao abismo, você faz o quê? Aí você inventa qualquer historinha, diz o Nietzsche, qualquer coisa. Ah não, mas tem Deus, tem o céu, vai estar tudo dar certo. Cara, beleza, você vai acreditar nessas coisas aí de Deus, de tudo mais. Tudo bem, só que o que o Nietzsche vai dizer é que não é só acreditar em Deus, tem todo um pacote. O que você faz? Por causa do medo da morte, você vai encarar a história de Deus e tudo mais, e a partir daí você tem uma porrada de regra para seguir, uma porrada de regra que nega a própria vida, que nega a existência, que nega o instinto, que nega quem você é. Então, ou seja, você compra uma ideia que acaba dominando a sua alma, porque diz o Nietzsche, uma coisa é você dominar o corpo,
E isso sempre foi um problema para as pessoas que tinham escravos. Eu domino o corpo dele, eu tenho o corpo desse cara amarrado, ele é meu escravo, mas a alma dele continua livre, ele quer ser livre, ele quer sair da escravidão. Só que quando você inventa platonismo, cristianismo e diz, não, você tem que ser passivo, você tem que aguentar tudo isso, você tem que ser escravo, que aí quando você morrer, você vai ter uma recompensa. Aí diz o Nietzsche, aí você escraviza a própria alma da pessoa, e aí ela não vai lutar mais realmente por amor, liberdade, instinto e por ser quem realmente ele é, né? E esse é o resumo quase da aula, a gente vai começar ela agora aqui, tá? Ponto a ponto. Mas eu já resumi a coisa, bastante coisa pra você. Então o Nietzsche é isso, tá? O Nietzsche é uma dinamite. A gente já começa dizendo o seguinte, não é pra todo mundo que eu sou, não. O Nietzsche vai dizer assim, ó, não é como. Ele vai dizer, não é pra todo mundo isso aqui não, velho. Não. Ele vai dizer assim, eu não vou ler tudo aqui, mas ele diz, algumas pessoas nascem mortas. Diz o Nietzsche, se você ficou incomodadinho com a minha aula, se você acha que, sabe, com a aula do professor Douglas, aí você acha que, nossa, que ideia absurda, que ideia pesada, ai meu Deus, mas eu vou desconfiar, meu Deus, eu vou esquecer tudo que eu acredito, eu prefiro acreditar em tudo isso e ter uma vida mais tranquila. Então não leia o meu livro. É isso que o Nietzsche diz. Olha, na capa, lá na contracapa do livro, já no começo de várias obras dele, ele diz isso. Algumas pessoas nascem mortas. Elas já nasceram mortas, elas só seguem regras. Elas têm um monte de crença, pacote de coisa que elas acreditam. E o que ela faz? Ela acredita nisso e segue o padrão. Ela segue o parâmetro, é isso que ela vai fazer. Entende? Então o Nietzsche vai dizer, essas pessoas nasceram mortas. Elas não têm ideia própria. Se você é uma dessas, se você nasceu morta, cara, nem assista essa aula, o Nietzsche diria. Não leia os meus livros, porque eles não são feitos para você. Você nasceu morto, cara. Você só sabe seguir regras. Você não tem coragem de desconfiar dos seus próprios valores de maneira profunda. Então, por favor, né? Não perca tempo com o meu livro. O meu livro vai fazer mal para você. Vai fazer mal, Nietzsche vai dizer. Fazer mal para pessoas que nasceram mortas, que nunca viveram de fato. Não leia o meu livro, diz o Nietzsche, tá? Então vamos lá, a grande questão do Nietzsche é essa aqui, tá? A questão do escravo. Então o Nietzsche vai dizer que existe a moral do rebanho. Você já sabe o que é a moral do rebanho, né? A moral do rebanho é essa moral que diz pra você o que você tem que fazer, como você tem que fazer, que você tem que ser uma pessoa, né, humilde, mansa e humilde de coração, sabe? Você tem que ser assim, passivo, compassivo. Essa ideia, o Nietzsche diz, ela está impregnada, sabe? Essa negação à própria vida, negação aos instintos, a quem você ela está ligada a uma obediência, sempre, né? Você tem que estar obediente a Deus, mas na verdade você está sendo obediente a alguma instituição, alguém que está mandando em você e está controlando você, simplesmente, né? Para o Nietzsche, na prática, é só isso que você está fazendo, tá? O moralismo, diz o Nietzsche, preza a justiça e protegiam os mais fracos. Então, isso que era, a ideia é, os moralistas, né? Eles prezam a justiça e protegem os mais fracos. Mas na verdade, o Nietzsche vai dizer, a característica aqui são a característica de tornar a escravidão uma virtude. Sim, cara, a escravidão. Para pensar no cristianismo, por exemplo, diz o Nietzsche, qual que é as maiores virtudes lá? Abnegação, né? Ou seja, negar as coisas, negar quem você é, negar seus instintos, negar, sabe, aquilo que palpita dentro de você. Aquilo que é você de fato, aquela ânsia pela vida, a vontade de potência que há dentro de você, você deve negar isso, tá? O outro valor que é colocado como virtude é o autossacrifício, claro. Nietzsche diz, ali eles te ensinam a ser escravo, você tem que sacrificar, não pedir nada em troca e cada vez sacrificar mais. Você percebe como essa ideia é uma ideia que escraviza? Ela é uma virtude de escravidão? Isso aqui para os gregos, diz o Nietzsche, os gregos, isso aqui, cara, não faria o menor sentido para os gregos. Isso aqui não é virtude, isso aqui é coisa de escravo. Você está entendendo como depois de Platão a gente começou com essa ideia, diria o Nietzsche, né? Servir aos outros, claro, se eu sou esses outros, você está entendendo? Virtude é servir aos outros, né? E aí o Nietzsche vai dizer que aqui é negada a essência, tá? Em nome de uma moral pronta, você nega a sua essência. Para Nietzsche, a moral, portanto, limita quem a gente é. Aí você já deve estar pensando assim, professor, esse Nietzsche é perigoso, porque se todo mundo nega, todo mundo vai ser quem realmente é, vai ser todo mundo estuprador, vai ter um monte de gente aí fazendo coisa horrível, né, professor? Esse Nietzsche é louco. Então, cara, isso o Nietzsche vai dizer,
Isso é o que te venderam, né, cara? Que se você se libertar, se você deixar esses dogmas, deixar esses valores prontos, você, na verdade, vai virar um monstro, vai sair fazendo um monte de coisa errada. Não, cara. Na maior parte das vezes, você vai fazer o que você ama fazer. Se você se torna quem você realmente é, você não vai fazer... Tá, vai ter algumas pessoas que vão fazer isso, mas essas pessoas vão fazer isso com ou sem cristianismo, com ou sem dogmas, entendeu? Se você realmente vai seguir quem você é, provavelmente você se tornaria uma pessoa mais leve, mais feliz, pararia com isso que você tem de ficar buscando referência fora e tentaria buscar um pouquinho de referência dentro de você. Sempre buscando as referências fora, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer e na verdade vivendo uma vida de mera imitação. A sua vida vira um jogo de imitação. Você imita um aqui, não, eu vou imitar esse agora que eu me dou melhor, eu vou imitar aquele. É isso que você faz e você não tem nenhuma originalidade mais. Você é um boneco de imitar os outros. O Nietzsche está convocando você a sair dessa moral de imitação e ir para uma moral de afirmação. O que ele vai chamar depois de amor fati. E que para o Nietzsche é o que Jesus ensinou. A gente já vai chegar lá, tá? Então ele vai dizer assim, ó, Sócrates foi um equívoco, estava apenas doente da cabeça. Olha o que ele fala, Sócrates lá com aquela ideia de Sócrates lá, a preposição dele de que se você negar a vida, negar tudo em nome da verdade, morrer em nome da verdade. Na verdade diz o Nietzsche, o Sócrates morreu por puro orgulho mesmo, né? Na prática o Nietzsche vai dizer, ele morreu por orgulho. O Nietzsche tem uma visão bem crua. O cristianismo, como eu falei para vocês aqui, ó, palavras do Nietzsche, tá? O cristianismo é platonismo para o povo, tá? E ambos assumem a moral dos fracos. Então Nietzsche vai dizer que os fracos agora é que seriam as verdadeiras virtudes, né? Então, claro, velho, quanto mais fraco você é, quanto mais humilde você é, quanto mais manso você é. E aí o Nietzsche vai dizer, por exemplo, que o Nietzsche vai dizer que Jesus nunca foi manso. Jesus é aquele cara que metia o dedo na cara das autoridades e dizia, eu sou o caminho, a verdade e a própria vida, entende? Nietzsche vai dizer que Jesus é aquele cara que entrava em um templo e simplesmente jogava tudo no chão que está ali. Jesus não tinha nenhum pudor em dizer que ele era o próprio Deus. Jesus seria um exemplo para o Nietzsche de um super-homem. Alguém que não está seguindo os padrões de nenhuma época, mas sim seguindo o amor que late no coração dele. Por isso que muita gente vai ver Nietzsche como uma espécie de cristão. Parece estranho, né? Mas é porque o Nietzsche diz, aí são palavras dele, né, que o cristianismo verdadeiro morreu na cruz, né? Que é uma maneira, é uma metáfora, não está falando que, sei lá, não entenda isso de maneira literal. Ele está dizendo, o cristianismo morreu na cruz. O que ele está dizendo com isso? O Nietzsche está dizendo, Jesus era o verdadeiro cristianismo. E o que ensinaram depois da cruz é justamente o contrário do que ele ensinou. Quando o Nietzsche escreve um livro muito famoso, eu li quando era muito novo ainda, eu lembro que eu li o Anticristo, né, que é o livro que a gente vai conversar agora. Eu li o Anticristo, cara, eu tinha 14 anos, olha que coisa engraçadíssima. Eu ganhei o Anticristo de Natal da minha mãe, coitada. Eu tinha falado do Nietzsche pra minha mãe e pra minha irmã mais nova, que eu gostava muito, mas elas não sabiam nem o que era, né? E que eu já tinha lido algumas coisas, eu tinha 14 anos por aí. Na época me via como ateu e tal. E minha mãe foi nas lojas americanas e achou lá o Anticristo, me deu de presente de Natal. Eu nunca esqueço isso, cara. Daí ela me deu, eu olhei e falei, pô, mãe, obrigado. Eu pensei, minha mãe é uma pessoa muito simples, né? Então eu pensei assim, cara, minha mãe ela não sabe o que ela tá me dando aqui de Natal, né? Eu li o Anticristo na época, não entendi, claro, nada. Olha, o Nietzsche é um cara muito difícil, cara. Eu li, achei legal algumas frases, algumas coisas que eu entendi, mas a obra, não entendi nada, né? Eu tive que reler depois de 20 e poucos anos, aí sim eu entendi. E qual que é a principal questão do Nietzsche? A questão do Nietzsche no Anticristo é dizer que o verdadeiro Anticristo se chama Apóstolo Paulo, o verdadeiro Anticristo se chama Pedro, o verdadeiro Anticristo se chama Igreja Católica, Igreja Cristã. E por que, né, você que já tá pulso da vida, esse Nietzsche, você que é católico, calma, entenda ele, você não precisa concordar, eu não tô falando que eu concordo, mas você precisa entender ele aqui. O Nietzsche vai dizer que o apóstolo Paulo e Pedro, mas principalmente Paulo, né? Porque Nietzsche vai dizer que o apóstolo Paulo nem conheceu Jesus de verdade, né? Ele diz que viu Jesus lá, tá? Mas ele não conheceu Jesus de verdade. O apóstolo Paulo é romano e trouxe a ideia da escravidão, coloca lá, Nietzsche é um grande estudioso da Bíblia, né? Nietzsche é um filólogo, ele lia em hebraico, em grego antigo,
Nietzsche deu aulas de teologia, o pai dele era pastor. A história, eu não contei muita história da vida dele, né? Muita coisa você entende do Nietzsche quando você entende que ele foi criado em uma comunidade, né, muito cristã. O pai dele era pastor e ele fala que o pai dele era uma pessoa muito boa. O pai dele tem uma doença, o pai dele, olha, demora anos para morrer e assim, fica agonizando em uma cama com dores. E o Nietzsche pensando, que Deus que é esse, cara? Meu pai é uma pessoa que tá aí servindo a Deus o dia inteiro. Olha o que ele tem, cara. Essa é a recompensa. E ele fala que o pai dele morreu muito desgostoso mesmo, sabe? E ele vê aquilo abala um pouquinho as ideias do Nietzsche, a própria visão que o Nietzsche tinha de mundo, né, de história. Se fala que um pouco das coisas começa a nascer aí, nessa ideia do Nietzsche de combater o cristianismo, mas ele era muito cristão, pela maior parte da vida dele ele fez faculdade para ser pastor, ele ia ser pastor, né? Ele ia ser sacerdote, ele fez faculdade para isso, e aí ele vai dar aula de teologia, ele vai dar aula, tá? Então assim, Nietzsche, ele fala com uma certa propriedade dos livros sagrados, ele realmente estudou muito, né? Essa área, ele é até formado não em filosofia, tá? O Nietzsche é formado em filologia, o estudo das línguas antigas clássicas. Então vamos lá. O Nietzsche vai dizer basicamente, portanto, que o apóstolo Paulo, e ele faz isso comparando as frases, o apóstolo Paulo traz o contrário do que Jesus ensinou. Se Jesus diz que a gente deve ser livres, né? Ele mostra lá Jesus, as partes que Jesus fala sobre não há nenhuma autoridade a não ser Deus e tal. O apóstolo Paulo fala que não tem problema ser escravo. Enquanto Jesus estava lá com as mulheres, né, conversando com as mulheres e dando sempre as palavras a elas e tal, o apóstolo Paulo vai dizer que as mulheres devem estar caladas dentro do templo, sabe? O apóstolo Paulo vai dizer que você tem que ir para a igreja. E para Jesus, para Nietzsche, Jesus não trouxe na prática nenhuma igreja no seu próprio corpo como templo, o corpo e como ele realmente é. O Nietzsche tem toda uma teoria sobre isso e como Jesus de fato não ensinou o que a igreja ensinou, e que a igreja na verdade é toda baseada nas ideias de Paulo, do apóstolo Paulo, e que o apóstolo Paulo é um romano e que trouxe o contrário do que Jesus ensinou. Trouxe regras que você tem que fazer isso e aquilo. E se você for pegar Jesus, segundo Nietzsche, pega o Sermão da Montanha, por exemplo, não há nenhuma regra ali. Jesus não passa nenhuma regra. O Sermão da Montanha não tem um dogma, não tem nada. Sabe, Jesus sempre joga para a própria consciência, ele joga por metáforas, por mitos, por parábolas, e ele fala para as pessoas, levando as pessoas a refletirem sobre várias coisas. Enquanto o apóstolo Paulo diz, não pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer isso, e muitas vezes indo o contrário do que o próprio Jesus ensinou. Isso é o que vai nos falar Nietzsche, tá? Então, para o Nietzsche, se Jesus ensinou a todos nós a viver o amor, a se guiar por nada, a não ser o próprio amor que late no seu coração, se Jesus ensinou a viver a vida livremente, realmente entender as coisas através desse olhar, dessa vontade, entender que ele não é uma coisa transcendente, mas Jesus é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida como ela é. Essa interpretação do Nietzsche de Jesus faz com que ele chame Jesus de super-homem, né? O Jesus ali é um exemplo de alguém que vive o amor fati, que se tornou quem ele realmente era, que não respeitava as autoridades da época e que não seguia nenhuma norma. Jesus é o cara que vai trazer a ideia da família, a sagrada família. Aí diz lá o Nietzsche, cara, pega o que Jesus falava para Maria. Maria chegou até Jesus, isso é o Nietzsche falando, tá? Maria chega até Jesus e fala, meu filho, voltaste para casa. E aí Jesus diz o quê? A parte de mim, Satanás, né? Ele não quer essa ideia da mãe dele lá, tá cuidando dele, ele despreza isso. Essa é uma maneira simplória de como que o Nietzsche interpreta as coisas, né? Quando o apóstolo Pedro chega para Jesus e fala, olha, eu não vou poder ir com você, mestre, não posso ir com você, eu sei que a gente ia pregar hoje, mestre, né? O Pedro vai falar, mas meu pai morreu e eu tenho que enterrar meu pai, eu sou o filho mais velho, né? Uma desonra não enterrar meu pai. O que Jesus fala para o Pedro? Pedro, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você vai sair comigo, a gente vai sair por aí para pregar a palavra, para falar desse amor, né? Então assim, Nietzsche vai dizer que Jesus não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje. Andava com prostitutas, com leprosos, não estava nem aí para nenhuma regra social. E o que a gente tem hoje?
Pô, Jesus estava lá, né? Andando com leprosos, andando como andarilho, só falando do amor que batia no coração dele, sem nem seguir nenhuma regra específica. E hoje ser cristão é ter lá, olha, a aparência certinha lá, a gravata praticamente, tudo certo e botadinho, seguir todas as regras. É o contrário do que Jesus ensinou, Nietzsche vai dizer. Exatamente o contrário do que Jesus ensinou como verdade. Isso é o que a igreja ensina, mas a igreja é o contrário, por isso a igreja é o anticristo. Essa é a teoria do Nietzsche. Claro, você não precisa concordar com nada disso, mas é pra você entender, tá bom? Então o Nietzsche vai dizer que o cristianismo, como a gente entende hoje, ele é uma doença. O Nietzsche vai dizer, ele é muito pesado, ó. Eu peguei um trecho aqui pra você entender, ó. O Nietzsche vai dizer: o que, em primeiro lugar, tomam os povos selvagens dos europeus? O que os europeus chegam e dão para os índios, para os latino-americanos? O que eles dão para controlar esse povo, para fazer esse povo virar escravo? Sabe, como que eu faço os índios selvagens lá, sabe, heróis, guerreiros? Como que eu faço para escravizar esses caras? Eu dou álcool, diz o Nietzsche. Cachaça, se fazia isso. Os padres não, né, mas os portugueses, os espanhóis davam cachaça, os ingleses para os índios, eles ficavam viciados, né? E pronto, e aí os índios viravam escravos. Era fácil, era só você escravizar. Então diz o Nietzsche, ó, o álcool e o cristianismo, é isso que você dá para os povos selvagens. Os narcóticos da Europa, e o que os aniquila mais rapidamente que os narcóticos da Europa, né? O que os aniquila mais rapidamente são os narcóticos da Europa. Então diz o Nietzsche que quando você quer escravizar alguém, você faz o quê? Você dá para esse alguém cachaça, né, no caso dos índios, cachaça para ele ficar lá viciado e precisar da cachaça, e você ensina o cristianismo, que aí você faz o quê? Você entorpece a alma dele. Qual dos dois é pior? O cristianismo, porque o cristianismo, ele embriaga, ele escraviza não o corpo como o álcool, mas ele escraviza a própria alma. É isso que o Nietzsche está dizendo, tá bom? Então vamos lá, vamos a alguns conceitos centrais aqui. Quando a gente fala do Nietzsche, a gente tem que falar sobre a transvalorização, porque o Nietzsche está dizendo basicamente o seguinte: os valores que te ensinaram são todos frajutos, são valores de fracos para fracos, são valores que te deixam fracos. Então o Nietzsche vai fazer o processo de transvalorização, né? Ele vai dizer que você tem que encarar essa vida e esse fim de uma maneira positiva. O Nietzsche, ele é conhecido como niilista, mas ele se diz contra o niilismo. Um cara anti-niilista, porque o niilismo é encarar essa vida como não tem sentido. Então, a partir disso, né, o niilismo é encarar a vida como se ela não tivesse nenhum sentido, né? Pois é, o Nietzsche diz, é isso que eu estou dizendo. A vida não tem nenhum sentido e por isso você tem que viver ela de verdade. Quem que é o verdadeiro niilismo para o Nietzsche? Quem que é o niilismo? Você vai entender o que é a transvalorização. O niilismo para o Nietzsche é o cristianismo, o platonismo, é aquele que diz para você, essa vida não faz sentido, você tem que buscar uma vida em outra instância, em Deus e tal. Quando você faz isso, você tem que buscar uma vida fora, você tem que buscar... Aí sim você está sendo niilista. Aí sim você está negando a vida. Você tá entendendo? Porque você está buscando valor fora, velho. Por isso que aí sim é o niilismo. Se niilismo é negar a vida, negar sentido, então o cristianismo é o verdadeiro niilismo, porque ele nega a própria vida. Eu não, cara. Eu acredito que a vida não tem sentido. Você pode me chamar de niilista, mas eu tô encarando como a vida é. E eu tô dizendo pra gente ser ativo. O niilismo do Nietzsche, ele não é pra você ficar lá, ai meu Deus, a vida não tem sentido. Não, encare a vida como ela é e viva ela, né? Então Nietzsche vai falar sobre essa transvalorização, o ímpeto de viver, né? A ética, a moral, os valores são criações humanas pro Nietzsche. Não é uma verdade universal. Isso que a gente tem como verdade são valores criados em sociedade, né? O Nietzsche vai dizer que a verdade aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, não existe, ó. Vamos lá para as palavras do Nietzsche aqui, ó. Tá? Não há fatos, apenas interpretações. Ele tirou isso do Kant. Você consegue lembrar de Kant lá? Tudo é uma interpretação, você está preso dentro da sua cabeça e tal. Lembra? Você não tem acesso à realidade de fato. Pois é, o Nietzsche vai dizer exatamente, não há fatos, há apenas interpretações. Ah, mas isso é tipo sofista? Não, cara, é mais complexo. O Nietzsche tem valores, né? O valor da vida. Então não é tão simples como dizer que ele é um sofista. É um pouco mais complexo que isso, tá?
Mas vamos lá, o que interessa. Então o Nietzsche vai dizer que o ímpeto de viver plenamente para se realizar era chamado por Nietzsche de vontade de poder. Todos nós temos essa vontade de nos realizar, a vontade de potência, a vontade de poder. Lembra um pouco Aristóteles. A diferença é que Aristóteles vai acreditar que lembra, ato e potência de Aristóteles é uma coisa ordenada, racional. Para o Nietzsche não, isso é uma coisa instintiva. Não tem universo, cosmo, universo todo organizado e você, no caso de Aristóteles, vai se encaixar com o universo e vai encontrar o seu lugar. Não, pro Nietzsche não é assim, não. O universo não tá nem aí pra você, nada tá nem aí pra você, mas você tem dentro de si a vontade de potência, essa vontade de vida, e isso é quem você realmente é. Professor, mas quando eu escuto essa aula, essas coisas, eu não fico com vontade de vida, dá depressão, entendeu? Pô, nada tem sentido. Cara, se nada tem sentido, você pode dar o sentido que você quiser. Se as coisas têm sentido, logo você não tem liberdade. É isso que o existencialismo vai dizer depois, que é o que o Nietzsche está dizendo aqui. Se tudo tem um caminho pronto, você é escravo disso. Se a gente não tem nenhum sentido, então você dá o sentido que você quiser. Por isso que o Nietzsche, ele escreve de várias maneiras, ele se contradiz em uma coisa ou outra, né? Vamos entrar já sobre a morte de Deus para você entender, tá? Então a vontade de poder é aquele que desenvolve seu potencial ao máximo, até se tornar um super-homem. A gente fala super-homem, mas a tradução melhor nem seria super-homem, que você lembra lá do super-homem, mas você seria estar além do homem, além dos seus, sabe, dos seus instintos contra a morte. Além disso, você encontrar o que ele chama depois de amor fati. Aquilo que se faz por amor está além do bem e do mal. É o amor fati, o amor que não faz. Eu não amo porque eu tenho medo, eu amo porque eu realmente é algo que está dentro de mim. E aí o Nietzsche vai completar falando sobre a moral do escravo e a moral do senhor, né? A moral do senhor é aquele que vive algo que está dentro dele, ele é senhor da própria vida. E a moral do escravo é isso que é ensinado para nós. A moral do escravo é aquela que nega os valores do indivíduo, que nega as pessoas e fala, o certo é obedecer a igreja, o padre, o pastor, sabe? O certo é obedecer, nega quem você é nesse processo. Tá bom? É preciso... Ai, professor, mas eu fico tão mal com essa aula se mexe comigo. O Nietzsche diria, é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz a uma estrela cintilante. O Nietzsche escreve bem pra caramba. É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz a uma estrela cintilante. Olha o abismo como ele realmente é. Isso vai te libertar dessas verdades frajutas que você tem aí. O Nietzsche tem algumas visões diferentes do que a gente está acostumado, né? Então ele diz basicamente que o sofrimento não é algo ruim. Você não pode ver o sofrimento como algo ruim. O sofrimento faz parte da própria vida. Pelo contrário, segundo Nietzsche, sofrer significa muito mais do que isso. O sofrimento na filosofia nietzschiana, eu coloquei aqui, ao contrário da opinião popular, é algo vantajoso na vida. Sem sofrimento não há vitória, tá? Não há sucesso. Embora muitos imaginem o sucesso como algo fácil, para o Nietzsche o sucesso vem na perspectiva que ele chama de subir a montanha, né? Subir a montanha. Se você quer realmente ser quem você é, parece até um papo de coaching aqui, né? Você vai ter que enfrentar, ter resiliência, você vai ter que enfrentar o sofrimento. Se você tem medo do amor, se você tem medo da vida, de se entregar à vida, se tem medo que você vai sofrer, você nunca vai viver a vida. É isso que ele está dizendo, tá bom? Então ele até diz aqui, ó, a todos com que realmente me importo, desejo sofrimento, diz o Nietzsche, ó. Desolação, doenças, maltratos, indignidades, o profundo desprezo por si mesmo, a tortura fatal da autoconfiança e a desgraça dos derrotados. Eu desejo que a vida bate a sua porta e mostre realmente o sofrimento e tudo que ela é, tá? Então Nietzsche não tem nada a ver com viva a vida, vai ser tão lindo, maravilhoso, é só fazer as coisas assim, viva o amor, ame a si mesmo. Nada mais contrário à ideia de Nietzsche, não tem nada a ver com isso. Muita gente fala, eu li Nietzsche, eu acho que a gente tem que isso mesmo, buscar felicidade, a gente tem que amar a si mesmo. Não, velho, não é isso que o Nietzsche falou, não, tá? Não tem nada a ver. Vamos lá para terminar aqui, senão a aula vai ficar muito grande. Ubermensch, ou super-homem, ou além do homem. O que é, cara? Primeiro, Deus está morto, né? Deus está morto, nós o matamos, vocês o matam. Aí vem uma ideia totalmente errada, que o Nietzsche falou que ele matou Deus. Não, cara, o Nietzsche vai dizer, quem matou Deus foi você, velho. Quem matou Deus foi a ciência. Hoje em dia você fica doente, você não vai na igreja, você vai lá na farmácia, no hospital. O Nietzsche está dizendo que as pessoas com o tempo não estão buscando Deus para nada. Deus é um cobertor quentinho, né? O Nietzsche vai dizer, Deus é aquilo que você busca
busca só para te dar prazer, para te dar, sabe? Deus morreu, é isso que ele vai dizer. O Deus do medieval, o Deus que ele morreu, e a gente colocou no lugar dele a ciência. O Nietzsche vai dizer, sem problema, matar o Deus medieval não é problema, né? Porque o Deus medieval negava a própria vida. Agora, o problema não é matar Deus, diz o Nietzsche. O problema é matar Deus e colocar um outro Deus no lugar, entendeu? Que é a ciência. O problema não é ser ateu, o Nietzsche diria, né? Não tem problema ser ateu. O problema é realmente botar no lugar da ideia de Deus qualquer coisa idiota do tipo ciência. O Nietzsche vai dizer, o que é a ciência, cara? A ciência é um método criado pelo ser humano. Sabe pra quê, velho? Ciência não é Deus, nem sabe a resposta de coisa nenhuma. Até porque a vida não é científica. Assim, a ciência é interessante como método, mas ela não deveria ser louvada como um Deus. Pra Nietzsche isso é uma besteira sem fim. Essa ideia positivista de que a ciência é coisa moderna. A ciência vai dar a resposta, a ciência, besteira, cara, tá bom? O Nietzsche vai dizer que o pior ainda, no Crepúsculo de Todos os Ídolos, a Morte de Todos os Deuses, é um livrinho onde ele vai dizer que o pior não é matar Deus e colocar ciência. Ele diz, o pior é o que vocês vão fazer no futuro. Vocês vão tirar a própria ciência e vão colocar como Deus o Estado. E aí sim vocês vão ver o que vai acontecer. Ao colocar no lugar de Deus a ciência e depois colocar no lugar da ciência o Deus Estado, vocês vão ter saudade da Inquisição. O Nietzsche é um profeta, velho. Ele tá falando do que é o quê? O nazismo, o fascismo, o comunismo. Ele tá falando sobre essa ideia de que a gente jogou Deus fora. Nietzsche vai dizer, tá bom, beleza. Botou a ciência, que merda, velho, botar a ciência no lugar de Deus. E aí depois tira a ciência e bota uma coisa pior ainda. O Estado como Deus. Esse mundo aqui e o Estado, o governo como Deus. Ah, velho, Nietzsche vai dizer, aí sim vocês estão errados. Então Nietzsche não tá dando uma resposta. E quem deveria estar no lugar de Deus? Cara, Nietzsche vai dizer, olha, o super-homem aceita a morte de Deus, não está presa a qualquer religião, filosofia, ideologia, desenvolve seu potencial ao máximo, sem se limitar por qualquer tipo de crença, aceitando a morte de Deus, o potencial das redes soltas, das formas, aceitando a morte de Deus, o potencial e as rédeas soltas, de forma a promover o desenvolvimento da civilização. Aquele que se desenvolve ao máximo alcança a felicidade através da autorrealização, né? Através de autorrealização. Ser você mesmo. A minha camiseta, não sei se você está lendo aqui, ó. Aqui embaixo está dizendo assim, ó. Tem a foto do Nietzsche, né, a imagem do Nietzsche, e tá escrito, torna-te quem tu és de fato. Se você quer ser o super-homem e além do bem e do mal, segundo, se o primeiro é aceitar a morte de Deus, não ficar procurando resposta, sabe? Ah, eu vou morrer, não, mas eu quero uma resposta simples, reencarnação, vida após a morte. Não, cara, para de ficar pegando resposta simples, encara a morte de Deus. Segundo, tá? Sem colocar outro no lugar. Segunda dica, quer ser o super-homem? Então entenda, a vida é cruel, cega, dor e destruição. Entenda e aceita isso, tá? Aceita que dói menos, tá bom? Porque se você não aceita isso, velho, você tá negando uma parte da vida que é o que ele chama de espírito dionisíaco. Na Grécia Antiga, cara, eles eram pessoas muito racionais. Na hora das festas eles bebiam, faziam urgias, sexo grupal, enchiam a cara e depois voltava a vida deles. Isso é para dar alguns exemplos que o Nietzsche dá. A tragédia, a dor, os gregos encaravam a vida como ela realmente é, com a sua racionalidade e com a sua emoção, beleza? Só que com o tempo a gente negou isso, né, cara? Diz o Nietzsche que a gente nega... Eu não vou ler esse texto é muito legal. É um trecho que eu tirei do Nietzsche, onde ele vai dizer basicamente que só o começo aqui, tá? Em algum remoto rincão do universo solar cintilante, em que se derramam uns 100 números de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi um minuto mais soberbo, mais mentiroso da história do universo, mas também foi somente um minuto. O que ele acabou de falar? Não sei se você entendeu. Cara, em algum momento no universo tinha lá um astro solar, né, o Sol, um planetinho em volta, e havia umas pessoas que inventaram o conhecimento, a verdade. Que soberba achar que o ser humano, velho, vai entender o que é o universo. Pelo menos os mitos e os gregos, eles entendiam isso como mistério, como aquilo que não dá pra decifrar, não é racional. Nós não, né, velho? Nós achamos que nós estamos conhecendo o universo de fato. Que besteira, que soberba. O homem não é nada no universo. Você morrer, o Nietzsche tá dizendo basicamente que você morrer...
Vai ter aula, vai ter ano que vem, tem tudo, velho. Ninguém vai mudar a vida, vai ter primavera, vai ter verão, entendeu? Entenda a sua importância no mundo, que isso vai te aliviar, entender que você não é tão importante assim. Pode parecer que não, mas depois isso vai deixar você mais tranquilo, né? Então ele vai falar que o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo. Nós vivemos hoje, segundo Platão, né, a ideia de Platão e do próprio cristianismo, no espírito apolíneo, a ideia de que você tem que ser correto, você tem que ser racional. Quanto mais racional, mais ético você é. Quanto mais racional, melhor você é. E aí nós caímos num niilismo passivo. A vida não tem sentido, mas eu dou sentido através de Deus, né, do mundo das ideias, o que seja. É o espírito apolíneo. Apolo é o Deus da razão, da ordem. E aí diz Nietzsche que nós deveríamos resgatar também o espírito dionisíaco. O apolíneo tem lugar, ele é uma face da vida, né? A razão, a ordem e tal, mas a gente também deveria resgatar para a própria vida essa parte dionisíaca, ou seja, a parte louca, a falta de racionalidade, uma parte da própria vida, a aceitação da essência da vida, a aceitação do caos, tá? A vida não é racional, a falta de escopo, de sentido, e isso a gente deve aceitar, que é o niilismo ativo. Eu sei que a vida não faz sentido e eu aceito esse caos. Isso a gente deveria voltar a aceitar também. Terceira dica, você quer ser o super-homem? Vamos lá, a primeira foi aceitar a morte de Deus, a segunda aceitar que a vida é cruel, o niilismo ativo, tá bom? Viver de forma a ter de desejar reviver é o dever, pois em todo caso você reviverá. O que é isso aqui? A lei do eterno retorno. Você já ouviu falar do eterno retorno do Nietzsche? Alguém pode falar, professor, mas não tem parâmetro, ele não tem ética, o que a gente deve viver? Você deve viver de tal forma que a vida que você vive hoje, você desejaria viver eternamente a mesma vida. É uma maneira de imaginar. Ele não está falando de reencarnação, de nada disso. Ele está falando, é uma maneira de você imaginar. Como foi seu dia hoje? Tá? Como está sendo o seu dia? Um dia de merda? Então, cara, se alguém chegasse, ele disse, se um demônio chegasse até você e falasse, ó, você vai reviver o dia de hoje eternamente, e você falasse, que bosta, velho, nossa, eu vou ver o vídeo, não. Então, sua vida tá errada. Você deveria viver uma vida tão bela. O Nietzsche vai dizer, faça da sua vida uma obra de arte, sabe? Faça da sua vida algo tão belo e tão cheio de amor, que se você vivesse aquele dia sempre o mesmo assim você ficaria feliz. Se um demônio chegasse pra você hoje e falasse, você vai ver a sua vida que você viveu hoje eternamente, você vai falar, pô, legal, né? Tá bom, né? Você sabe que eternamente ninguém consegue viver, mas não é isso que ele tá falando, é uma maneira de ver as coisas. Entenda, viva a sua vida com tanta originalidade, com tanta paixão, Nietzsche diria, com tanto amor naquilo que você faz. Amor mesmo, ele fala, amor é um ato de você realmente amar aquilo que você está fazendo, fazer com paixão, fazer aquilo que tem a ver com você de fato. Se você fazer isso, você vai ver beleza mesmo na sua rotina. Se a sua vida, você não gostaria que ela se repetisse, é porque a sua vida está errada, tá? E 4, só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos, que é o que eu acabei de falar. Esse mundo é a vontade de potência e nada além disso, né? Schopenhauer. E também vós próprios sois a vontade de potência e nada além disso. A vontade de potência, característica do super-homem, é o desejo de viver a plenitude, desagarrado da moralidade dos escravos, criando valores próprios. E é isso, gente, tá? O Nietzsche vai dizer que isso não é fácil, você não é um super-homem da noite pro dia, o que você vai ser é um ser humano, um homem, e o homem é uma corda estendida entre a fera, que é o escravo, e o super-homem que está no futuro, quem você vai ser. Então a fera que fica... Por que fera? Porque é aquela pessoa que tem medo da morte, que é guiada por instintos, e o super-homem que passa além disso. Uma corda sobre o abismo, isso que você é. Não é fácil buscar ser super-homem, encarar a morte, encarar a vida sem sentido, mas você deveria tentar jogar seus valores fora e tentar viver uma vida que realmente seja original. Não é pra qualquer um, não. A maior parte das pessoas, diz o Nietzsche, ele diz, a maior parte das pessoas nasceu morta e nunca vai realmente viver uma vida original de fato, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa provocação. Então, a gente pode, em outro momento, se vocês quiserem, colocar as críticas que se faz à teoria do Nietzsche, né? O Chesterton faz críticas fantásticas, olha, o Chesterton faz críticas ao Nietzsche, mas mesmo, para quem conhece, o Mário Ferreira dos Santos, que é um conservador cristão, ele diz que a maior parte das coisas que o Nietzsche fala é verdade. Por quê? Olha, ele é um conservador cristão muito conhecido aí, o Mário Ferreira dos Santos, né? Ele escreveu até uma tradução do Vontade de Potência, Vontade de Poder, do Nietzsche, ele fez o prólogo, e no
no prólogo, o Mário Ferreira dos Santos dá a entender que ele é nietzschiano e ele é cristão, ele é um cara conservador. Por que ele diz isso? Porque ele diz que o Nietzsche, na verdade, está criticando um cristianismo covarde mesmo, o cristianismo que não é um cristianismo verdadeiro, é um cristianismo que vive em medo da morte. Então tem várias interpretações. Tem cristãos que gostam de Nietzsche, né? E cristãos conservadores como o Mário Ferreira dos Santos que gosta do Nietzsche. É isso, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.